Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos de volta, eu sou a professora Simone. Vamos dar continuidade na nossa matéria de leitura de desenhos de projetos prediais. Nós estamos falando do desenvolvimento do projeto de arquitetura. Na aula passada a gente viu todas as etapas e agora a gente vai começar a falar de cada uma delas. Eu falei para vocês que a gente ia começar pelo estudo preliminar, então vamos lá. O estudo preliminar, ele é a primeira elaboração do projeto propriamente dita, né? Ele deve conter informações sucintas e suficientes, ou seja, são informações sucintas, porque é um primeiro desenvolvimento, então é um projeto bem simples, né? Mas ele é simples, mas as informações que tem nele precisam ser suficientes para a caracterização geral da concepção adotada, ou seja, das áreas, das formas, do uso, do desempenho daquele imóvel, daquela construção, e caracterização específica dos elementos construtivos e dos seus componentes principais, incluindo indicações das tecnologias recomendadas. Então, o projeto, esse estudo preliminar, o profissional ele vai começar a caminhar no desenvolvimento do projeto. Então, o estudo preliminar ele tem essa caracterização da concepção, né, da volumetria, das áreas, dos cômodos, da disposição dos cômodos, né? Então, isso tudo ele já tem. E também tem a caracterização específica dos elementos construtivos, ou seja, o tipo de vedação, né, tipo de esquadria, estrutura. Então, ele já tem mais ou menos mapeado assim todas essas informações de forma compreensível, né, para o cliente, para o profissional. Então, o estudo preliminar, ele tem que ter os seguintes documentos técnicos. Esse daqui é o que a norma traz para a gente. Então, um profissional pode ter mais informações, pode ter menos informações, podem ter informações diferentes, mas o que a NBR determina que tenha nesse estudo preliminar são esses documentos. Então, a planta geral de implantação, a planta dos pavimentos, a planta de cobertura, os cortes longitudinal e transversal e as elevações, que também são as fachadas. As plantas, a gente não vai ver aqui um estudo preliminar. Eu não vou mostrar para vocês aqui um estudo preliminar com todas as pranchas, todos esses desenhos. Por quê? Porque a gente vai ter aulas específicas depois para falar o que significa, como é e como se lê cada uma dessas plantas. O que você precisa saber nesse momento é que o estudo preliminar, ele vai apresentar essas plantas para você. Então, você vai ter, de forma mais simples, né? Você vai ter uma implantação, você vai ter as planta dos pavimentos, mas é simples, mas suficiente para caracterizar muito bem tudo aquilo que o profissional está colocando no papel. E também como texto, porque a gente tem os documentos que eles são desenho e tem os documentos que eles são em texto, em forma de texto. Nesse caso, no caso do estudo preliminar, o que ele tem de texto é o memorial justificativo, que é opcional, mas ele é muito comum e ele é muito utilizado. O memorial justificativo, ele é um documento no qual o profissional, ele fala o motivo pelo qual ele adotou todas aquelas soluções que ele apresentou no projeto. Então, ele tem aqui já a caracterização dos elementos construtivos, então ele vai falar o motivo pelo qual ele adotou aquelas soluções e ele vai falar também algumas alternativas e vai falar por que aquela solução adotada por ele é a melhor. Porque assim, ele consegue transmitir para o cliente qual foi a linha de raciocínio dele e por que aquele tipo de projeto, por que aquelas escolhas, elas são boas escolhas para aquele projeto e para aquele cliente. Certo? Então, esse estudo preliminar, ele, apesar de ser uma etapa, né, uma fase da etapa de elaboração, ele tem várias outras etapas dentro dele. Então, o estudo preliminar, ele vai ter a primeira etapa, que é o briefing, né, que o profissional vai conversar com o cliente, vai entender as necessidades, vai perceber o gosto daquele cliente. Então, o estudo preliminar, ele envolve muitas alterações, muitas mudanças, porque é nessa fase aqui que o profissional e o cliente, eles estão se entendendo. Então, o profissional, ele tem que ser capaz de entender as demandas do cliente e saber transmitir no projeto aquilo que o cliente espera. Então, é muito comum nessa etapa ter muitas alterações. Então, muitos profissionais já apresentam no estudo preliminar um 3D, né, os 3D, as perspectivas, alguns vídeos, justamente para que o cliente ele possa
visualizar aquilo que está no projeto. Mas, independente disso, ele também tem que apresentar os documentos técnicos, as plantas técnicas, né? Então, esse é o estudo preliminar, é o primeiro caminho. Então, nessa fase, eles vão, o profissional ele vai adotar toda uma narrativa específica naquele projeto e depois da aprovação desse estudo preliminar é que ele vai poder passar para a segunda etapa, que é a etapa do anteprojeto. Então, a gente viu agora qual que foi a primeira etapa da elaboração do projeto. Vamos passar na próxima aula para a etapa de anteprojeto. Então, eu aguardo vocês lá, vamos continuar esse caminho aí, tá certo? Espero vocês, um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.